Acabou! Acabou o jogo, não deu um minuto a mais, não. Fim de jogo. Grêmio vence e o Santos está rebaixado para a Série B do ano de 2026. Ainda na 7ª rodada, o Santos está rebaixado para a Série B do ano de 2026. Toca aí, chefe Benedetti. Hugo 69, vamos aqui para o pós-jogo da Peixão TV. Por incrível que pareça, mais uma derrota do Santos Futebol Clube hoje para o Grêmio em Porto Alegre. Um jogo que, durante a partida, cansamos de falar que dava para o Santos ter feito gol, que dava para o Santos sair vencedor, mas, para variar, o Santos falhando defensivamente, tomando o gol do Grêmio e saindo como derrotado em mais uma partida. Vamos falar sobre toda a partida aqui, falar por quais os motivos do Santos ter perdido. Mas antes eu quero pedir para todo mundo que está entrando aí, audiência rotativa, audiência rotatória, como diria o outro, deixa o seu like, se inscreve no canal, manda o seu superchat para participar com a gente, porque o importante é vocês participarem. Agora a audiência vai lá para cima. Por quê? Porque os caras vêm aqui e gostam de ver a nossa cara de trouxa. Realmente a gente está com a cara bem chateada. Por quê? Porque o Santos perdeu mais uma. Então eu vou até tirar o som da torcida, que agora não tem mais torcida no estádio. Eu ia até pedir para o Hugo 69, já que agora eu vou ficar falando com o Dinho um pouquinho. Vê se você coloca um overlay sem essa escalação do ladinho, Hugo. Você tem alguma outra coisinha preparada aí de um dia normal? Porque aí a gente vai, só para a gente tirar para a gente ficar maior aqui, para a gente falar mais com o nosso público aqui. Di Lopes, a gente falou várias vezes aqui durante a partida que o Santos estava jogando melhor, estava jogando de forma organizada em determinados momentos, teve chances, apesar de muitos chutes, nenhum ter sido no gol, teve chance, né? Eu acho que a única defesa do Volpi mesmo foi aquela do David Washington, que o juiz acabou nem dando escanteio, né? Foi uma triscadinha na bola ali. Aquela do Soteldo, eu não sei se ele chegou a dar impedimento ou não. No final estava impedido e tal, aí pediram pênalti e tal, mas não foi. Di, qual é o nível da sua... Vamos assim, vamos dividir, vai. Uma coisa é a preocupação com o rebaixamento de acordo com a posição do time no número de partidas que a gente tem, né? Então são quantas rodadas? 8 rodadas, Hugo 69? 7. 7 rodadas, apenas 4 pontos, né? Uma vitória que foi contra o Galo na Vila Belmiro e um empate que eu já nem lembro contra quem foi. 4 pontos, então uma vitória, um empate e 5 derrotas por enquanto no campeonato. O Di já tem falado há muito tempo que acha que o Santos corre seríssimo risco de rebaixamento. O nosso chat aqui realmente já, muita gente falou, vamos para a Série B, vamos jogar de novo na Série B. E eu quero saber, em relação a essa preocupação é uma coisa, mas em relação ao que você viu de diferente no Santos e quais os pontos positivos que você pode tirar do jogo de hoje, Di? Eu acho que, assim, o Santos realmente... O jogo não foi espetacular, mas fez um bom jogo, ainda mais comparado com as outras 6 partidas do time no campeonato, né? Mas é fora que sempre volta no ponto que eu falei, o elenco do Santos é ruim, né, mano? O Santos tá entre os 5 piores elencos do campeonato. E o problema é que, na minha cabeça, tá? É muito claro isso, a nossa briga lá embaixo. E os confrontos diretos com times que tem um elenco tão limitado, ruim quanto o Santos tá perdendo todos, né? Perdeu pro Vasco, perdeu pro Grêmio, perdeu pro Bragantino em casa, porque para mim mesmo o Bragantino fazendo os pontos vai brigar lá embaixo. Então isso é preocupante, porque eu não consigo ver o Santos brigando lá em cima com essa defesa. Já falei, é repetitivo, já falei 1000 vezes, não tem como. A defesa do Santos é de Série B, mano, tá aprovado. Pode pôr Gil, pode pôr Luan Pérez, Zé Ivaldo, Luizão, assim, com todo respeito, o Luizão tinha que rescindir o contrato dele hoje, porque o moleque, ele erra lances pontuais, mano. Que não dá, no jogo profissional, o Santos perdeu 2 jogos porque ele deu o gol pros caras, mano. Acho que empatou um, né, com o erro dele. Não, perdeu, foi o do Bragantino. Ele deu o gol pro cara e hoje, absurdo, o jeito que ele tira a bola, rebate pro meio. Então, assim, independente de estar jogando na posição ou não, o Santos precisa ir no mercado nesse intervalo, e não é igual muita gente fala, não, trazer um lateral, um zagueiro, não. Precisa reforçar bem o sistema defensivo, porque senão vai cair. A parte ofensiva não é horrorosa para ser rebaixado. Mas não adianta ter o Soteldo, ter Tiquinho, ter Neymar, ter Laser, Barreal.
Porque vai tomar gol todo jogo, isso é uma certeza do Santos. Mesmo o Brazão sendo um goleiro espetacular, que salva várias vezes, a defesa do Santos não dá para jogar a Série A. Esse é o ponto. Não tem como jogar um jogo de Série A com essa zaga. E aí pode ser, o adversário pode ser o Grêmio ou o Ceará na Vila. Porque é certeza que o Santos já sai perdendo de 1-0. Então vai precisar fazer 2 gols para ganhar. E assim, mano, é desesperador, né? Porque são 7 jogos, 4 pontos, né? É vergonhoso. Mas, segundo o nosso presidente, não tem por que se preocupar, né? Tá tudo bem, não tem por que. Exagero, tá preocupado com a situação do Santos. Pô, estamos exagerando aqui. Porque realmente 4,7 jogos, isso não prejudica lá na frente, não, pô. Não vai atrapalhar em nada o campeonato do Santos, tá tudo bem, pô. É preocupante, porque o Santos tem obrigação de ganhar do Ceará. Eu não consigo confiar nesses jogadores para ganhar um jogo com obrigação. Por que tem obrigação? Porque depois são 2 jogos fora. Corinthians, que assim, já perdeu, e depois tem o Vitória lá, que dá para tentar arrancar um ponto. Porque na minha cabeça mano, empata com o Grêmio lá, mesmo continuando na zona de rebaixamento, é um ponto que lá na frente vai fazer diferença. Empata com o Vitória fora, que depois vai fazer diferença. O Corinthians já perdeu, esquece, já perdeu esse jogo. Então, assim, é absurdo. O Santos não ganhar do Ceará, o Santos e o Sport já tá indo assim de braçados os dois para a Série B, né? Por mais que volte todo mundo aí, ficou elenco à disposição, por mais que reforce quando abrir a janela, o Santos vai estar muito lá embaixo e vai ser um campeonato desesperador até o final. O Fluminense, no ano passado, se livrou apenas na última rodada, quando todo mundo voltou, trouxe Thiago Silva, deu uma reforçada. O time só conseguiu escapar na última rodada. Então já prepare o coração de vocês, meus amigos santistas, porque o Santos vai brigar para não cair até a última rodada. É isso. Vitor, você tá com essa cara desanimado? Muita gente aqui no nosso chat, inclusive pedir novamente o pessoal deixar o like. Mais de 2.300 aparelhos conectados. Menos disso de like a gente não aceita. Deixa o like, nem que seja para vir xingar a gente, para ver nossa cara de trouxa. Muita gente falando que o grande erro do Santos na partida foi a substituição do Kleber Xavier, tirando o Escobar e colocando o Kevson. O Kevson foi determinante também no lance. A gente está criticando o Luizão merecidamente, criticando o Luan Pérez merecidamente, mas realmente tem uma falha de marcação ali. Ele perde a bola e depois poderia ele até erra ter feito a falta, né? Ele erra poderia o ter bote, feito a né? falta. Também. Então, assim, Vitor, qual é a justificativa para mais uma derrota do Santos, no seu ponto de vista, meu querido? A justificativa é que o Santos é um time, além de azarado, é um time ruim. É tudo isso. O Santos é um time que tem no seu DNA o fracasso, o não incômodo pela derrota. O Santos tem no semblante de alguns jogadores, a gente olha que eles estão acostumados com o fracasso, acostumados em broxar. São jogadores que têm, parece que não têm vergonha de serem derrotados. Parece que para eles é apenas mais um dia ruim de trabalho, e não é um trabalho comum. Eu no meu trabalho, se eu erro, eu não decepciono 8 milhões de pessoas como esses jogadores decepcionam toda quarta e domingo. E agora vai ter uma semana cheia para poder treinar. Então, eles vão treinar. Eu não sei o que o Kleber Xavier imagina. Eu não quero ser aquele violinista do Titanic, que é otimista demais. Eu acho que o Santos tem possibilidades de mostrar uma evolução. Eu acho que o Rincon no meio de campo é uma boa notícia. Eu acho que o Soteldo na ponta é uma outra boa notícia. Eu acho que a volta do Bom Tempo é uma outra boa notícia, porque dá opção. Só que o Santos, ele é muito vulnerável defensivamente falando. Eu não vou jogar na conta ainda da substituição do Escobar para o Kevson, porque eu não sei se o Escobar sentiu. Então vai ter a entrevista coletiva, imagino que alguém deva perguntar isso, porque se o Escobar sentiu alguma coisa, se o Escobar pediu para sair, se o Escobar estava extremamente cansado, não tem o que fazer. O Kevson é o substituto da posição. E é lamentável que o Santos fez a diretoria. Assim, gente, eu não consigo jogar a responsabilidade na substituição do Kleber Xavier, porque quem fez a leitura que esse elenco estava equilibrado para a Série A foi o presidente, foi a diretoria. Foi o CEO de 32 anos de idade, que é o novo Falcão, foi o filho do presidente, que lá dentro está, foi os assessores, foi os aspones, é o comitê de gestão. Então essas pessoas fizeram uma leitura lá atrás falando, não, o time está equilibrado o suficiente, gaste todo o seu dinheiro no Roleiser, que não é um problema,
mas gaste todo o dinheiro no Roleiser. E o resto, a gente vê o que faz, porque o Santos nunca foi um bom comprador no mercado, nunca. O Santos tomou na cabeça com vários nomes. Na época foi com o Leandro Damião, depois com o Montijo, que para alguns falam, não, mas o Montijo jogou bem no Santos, mas ele custou um dinheiraço, aço. O Santos gastou um baita dinheiro naquele jogador. Nunca foi bom em comprar. Comprou um Roleiser. Tem partida boa, tem partida ruim, mas ele não vai carregar esse time sozinho. O Santos tem um problema defensivo grave. Em algum momento, os diretores sentaram em uma mesa e falaram assim, bom, vamos analisar nossos zagueiros. Luan Pérez, que teve um bom campeonato em 2019 2020, depois nunca mais jogou bola, teve lesão, não deu certo na França. Vamos trazer esse jogador de volta. Vamos trazer o Zé Ivaldo, que foi um jogador que no Cruzeiro não era bem quisto. Aí vamos deixar o Gil, que quer se aposentar, mas vamos deixar o Gil também. Aí a gente traz o melhor zagueiro do Novo Horizontino e vamos repatriar o Baço. Aí fala assim, porra, a gente tem 5 zagueiros, tá bom. Por quê? Não vão olhar pro time vizinho. Eu entendo que não dá para ter os jogadores e a contratação do nível do Flamengo, do Palmeiras, do Galo, do Cruzeiro, não dá para ter. Mas achar que isso está bom é muito distante. E aí você tem um lateral que ele é esforçado, ele não é inteligente, que ele é o titular, que é o Escobar. Não dá para falar nada que ele não é esforçado. Não dá pra falar que se não fosse ele, em alguns momentos, o Santos teria tomado mais gols. Aí o teu reserva é o Kevson, que teve uma lesão de LCA. Então esse jogador não tem regularidade há pelo menos 2 anos. Não derruba nada aí não, chefe. Aí você, na lateral direita, você tem 3 laterais direitos. E você improvisa um zagueiro. Então isso aí é o escárnio. Isso aí mostra o desequilíbrio do elenco do Santos. Mas o que me incomoda é, quando questionado, o presidente, ele me fala assim, não é para se preocupar. Então tá bom, hoje foi a 7ª rodada, 7 vezes 3, 21. São 21 pontos disputados. O Santos ganhou 4. O Santos tem a pior campanha do que em 2023, quando caiu. Mas não é para se preocupar. Então tá bom, eu não vou me preocupar. Se o presidente não quer que me preocupe, chefe, a gente fecha a live. Porque não tem porquê se a gente ficar aqui conversando e se preocupar, né? Porque se o presidente tá falando que não tem que se preocupar, não adianta a gente discutir nada além de amenidades aqui do Santos. Não tem mais o que falar. Porque se ele não tem que se preocupar, se tá tudo certo, então para que demitiu o Caixinha se não tem o que se preocupar? São 21 pontos. Conquistamos 4. Só temos uma campanha pior do que o Sport Clube do Recife. Então, assim, meus amigos, o Santos tem uma folha salarial de mais de 20 milhões de reais. É mais alto que em 23, né, Vitor? Muito mais alto. Em 23 era de 18. Vamos fazer o seguinte. Vitor, mas tem o Neymar. Vamos supor que em números arredondados, 4 milhões vão para o Neymar. O Santos ainda tem uma folha de 18 milhões. Com Luan Pérez, Baço, Gil, Luizão e Zé Ivaldo. Godoy. Você tem Godoy, você tem o Aderlan e você tem o Sherman. Você tem o Schmidt. Então, assim, desculpa. A folha salarial não condiz com os jogadores que estão lá. Tudo bem, tem um erro que é 1.300.000 reais a um jogador que ninguém aqui sabe que ganha esse salário. Ninguém aqui. Sabe por quê? Porque ele não aparece. Ele não é relacionado. Que se chama Julio Furt. O Julio Furt, ele ganha 1.300.000. Tá encostado, tá escanteado, treina em um outro período e não tem o que fazer com este jogador. Assim como o Santos deve estar pagando até agora o Dodô, que foi anunciado no Futset lá. Na Kings League, irmão. A gente gosta da Kings League agora, viu? Eu amo. Melhor. Muito então, legal. Assim, vai transmitir aqui na Peixão. Em breve. Melhor mesmo. Então, assim, não tem o que a responsabilidade, ela tem nome e sobrenome, se chama Marcelo Teixeira, que trouxe o Pedro Martins e não explica. O Pedro, eu já faço um convite público aqui. Pedro Martins, Marcelo Teixeira, Marcelinho Teixeira, eu convido vocês a uma entrevista de adulto para adulto, sem querer difamar vocês, sem querer agredir verbalmente vocês, fazendo perguntas duras e com respostas que vai ser difícil encontrar, porque eu gostaria muito de ter uma entrevista exclusiva com qualquer um de vocês. Eu preciso de 20 minutos. Em 20 minutos, eu tenho certeza
que vocês vão ter que responder muito mais coisa que vocês não responderam no mandato completo. Porque na entrevista coletiva vocês demoram 8 minutos para responder uma pergunta, porque quanto mais tempo vocês responderem, menos tempo tem na coletiva para ser feito novos questionamentos. Eu peço, Fábio Maradei, você que é o assessor de comunicação do Santos, me dê 20 minutos. Eu vou em qualquer lugar. Pode ser no CT, pode ser fora, pode ser um lugar neutro. Me dê 20 minutos de entrevista coletiva, sem ofensas, sem palavras de baixo calão, apenas questionamentos de homem para homem. Porque é assim que a gente vai ter que questionar e tentar desmascarar algumas perguntas que precisamos fazer. Afinal, Marcelo Teixeira, o Pedro Martins foi indicação do presidente da Federação Paulista de Futebol para vir para o Santos? É uma pergunta. A gente escuta isso, mas isso nunca foi verbalizado por ninguém do Santos. Isso aconteceu? Qual foi o mérito de Pedro Martins no Santos Futebol Clube que não teve um bom trabalho feito no Botafogo? Qual foi o mérito? Por que ele é o CEO da empresa? Novamente, CEO significa Chief Executive Officer, que é o chefe do escritório. Ele é o chefe. Ele é o cara que toma todas as decisões. Qual é o mérito do Pedro Martins? Qual é o histórico do Pedro Martins para ter a última palavra de tudo, a não ser do Marcelo Teixeira? Qual é o histórico? É essas perguntas que precisam ser respondidas antes de eu vir aqui e jogar a responsabilidade nas costas do Kevson. Eu acho ruim. Cara, bom, sim. mas Vitor assim, foi brilhante, tá? Brilhante. Se o nosso querido até Pablo conseguir já fazer esse corte, subir sobre esse depoimento do Vitor aí, bota todo mundo na collab, todo mundo vai aceitar. E se quiser complementar com isso, se você assistir esse vídeo, seja no Instagram ou tiver aqui na live, se você for um advogado, trabalhar como advogado, eu gostaria muito de saber qual a possibilidade, eu como sócio do Santos há muito tempo, eu fiquei um tempo sem pagar, mas eu sou sócio há alguns anos, ou qualquer outra pessoa, não importa, eu faço questão de bancar se alguém se precisar de limites de anos como sócio, e isso o custo do advogado. Eu gostaria muito de saber qual a possibilidade de eu, como sócio do clube, entre aspas, um dos donos, né, que sustenta o clube, como é que eu posso entrar com um pedido de impeachment para esse presidente? Porque se esse cara continuar no Santos, o Santos será rebaixado, porque eu já falei 1000 vezes, ele é pior, mas assim, muito pior que o Rueda. Vocês terem noção, se alguém ainda não acordou para a realidade, ele consegue ser pior que o Rueda. Eu, como santista sócio do clube, me sinto lesado de ter esse cara como representante do meu clube. Eu gostaria de pedir impeachment e o que é possível fazer, juridicamente falando, para, não sei se precisar recolher um monte de assinaturas de mais sócios, não importa. Eu quero entrar na justiça para tirar esse cara do clube que eu amo. Porque se esse cara continuar no Santos, o Santos será rebaixado. Então, se tiver algum advogado assistindo, ou até o meu próprio advogado Alessio, vou falar grande com ele, Alessio. eu quero entrar com um pedido de impeachment, porque o Vitor, que ele é muito mais educado que eu, muito melhor do que eu, que é um cara sensacional, ele quer conversar, dialogar na educação. Eu não sou esse cara, mano. Eu não sou jornalista, eu só sou um santista doente. E assim, o meu bagulho, eu queria mandar você tomar no cu, Marcelo Teixeira. Eu queria mandar você, Pedro Martins, se fuder pra casa do caralho. Assim, os caras que se eu trombar na minha frente, cara, eu posso ser preso. Então, na moral, eu quero fazer as coisas direito. Então, eu quero tirar vocês, que são dois cânceres, um lixo. Marcelo Teixeira é um lixo, um câncer na história do Santos Futebol. Eu quero tirar esse merda do poder, que ele acha que é dono dessa porra. Ele e esse filho dele que não serve pra porra nenhuma, também se achou tudo dono. Eu quero tirar esses dois vermes do Santos Futebol Clube. Então, se alguém puder me ajudar a tentar fazer isso acontecer, eu vou ficar muito grato. Eu gostaria pelo menos que o presidente tivesse a hombridade de vir agora e colocar a cara, né? Porque para anunciar o Neymar antes que a própria rede social do clube, ele é o primeiro. Agora, na hora de dar satisfação, por que o Santos tá nessa condição? Por que o Santos não consegue fazer as contratações corretas? Por que o Santos é essa bagunça? Por que o Santos paga salários exorbitantes para atletas ruins? Ele não aparece. Então, realmente... desculpa, Hugo, eu não tinha visto que você tinha voltado. A gente está aqui nesse momento de desabafo. Tem um monte de superchat para ler. Vou pedir para todo mundo que quiser participar com a gente mandar o superchat, porque realmente a gente está nesse momento. Hugo 69, você também acha que é terra arrasada? Ou você acha que esse jogo de hoje aí a gente pode ter uma esperancinha de melhora? Por favor, conta um pouquinho para a gente, Hugo. Bom, é assim. Eu começar pelo CEO, né, do Clube do Santos, que é
eu tenho minhas dúvidas e depois, se ele quiser, a gente debate. Não tenho medo de debater com ninguém, não, sobretudo com analfabeto. Que isso, cara. Nenhum medo de debater com quem é analfabeto, como é o caso do CEO do Santos, tá? Esse cidadão inútil, né? Que não tem nenhum tipo de currículo e nenhum... Ô, chefe, tá loucão o StreamYard, hein? Tem nenhum tipo de currículo em nenhum lugar. Zero. Não tem nenhum currículo em nenhum lugar, nunca presidiu nada, nunca participou de nada, né? E o manda-chuva, digamos assim, de um clube como o Santos Futebol Clube, tá? Esse é um ponto importante para se colocar. Tá? O Vitor tá avisando que voltou aí, chefe. Isso. O Vitor tá avisando que voltou. Então, primeira coisa é isso. Quando você contrata alguém... assim, vou tomar cuidado aqui com as palavras para... toma cuidado com as palavras, irmão. Para não ofender a palavra, no caso, claro. né? Para não ofender a palavra. Quando você contrata alguém incapaz para... que você precisa... Você tem que estudar o quê, chefe Benedetti, para ser CEO de um clube de futebol? Você tem que estudar teoria, o quê? Economia, administração. Ok. Então, assim, é isso. Quando você... Porque assim, o clube associativo que coloca um CEO lá, qual que é a ideia? Fala para mim. A ideia é que ele resolva os problemas, principalmente administrativos / financeiros do clube. Ok. Então, esse cidadão não vai conseguir. Por motivos que eu vou contar lá no meu Instagram, tá? Esse cidadão, ele não tem capacidade... Segurando a audiência. Não, esse cidadão, ele não tem capacidade... como é que eu vou dizer? Ele não tem inteligência... Cognitiva. Ele não pensa correto para fazer algo, dar dinheiro na administração, etc. e tal. Então, esse cara tinha que sair do Santos. Isso é a primeira coisa, falando de administrativo. Falando de futebol, do jogo de hoje. Hoje foi o melhor jogo do Santos no Campeonato Brasileiro. Ponto. Hoje foi disparado o melhor jogo do Santos no Campeonato Brasileiro. Né? Chutou, acho que é o único jogo, inclusive, que o Santos chutou mais que o adversário. Todas essas questões. Gol. Só que chega um momento que jogar bem não vai resolver o problema do Santos. Chega um momento que ter boa atuação não vai resolver o problema do Santos. O Santos é o único time no futebol brasileiro, e aí entra esse incompetente desse CEO e também o Marcelo Teixeira, que ficou sem treinador por 5 meses. E aí, quando contratou um treinador, fez o experimento agora, que é o Kleber Xavier. Então, assim, como você fica sem técnico durante 5 meses, quando contrata, faz um experimento, que é o Kleber Xavier. Então, assim, sinceramente, enquanto esse cidadão, Pedro Martins, que atrai tudo que é ruim, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista de bons costumes, tudo que é ruim ele representa, você imagina um cara desse dentro de um clube de futebol, pô. A tendência é piorar cada vez mais. Talvez não piore, porque futebol é isso, né? Às vezes o cara vai lá e acha um gol e ganha o jogo de 1-0. Como pode ser que amanhã alguém do Grêmio esteja falando que a crise do Grêmio melhorou porque ganhou o jogo de 1-0 e pode ser que perca os outros jogos, porque o Grêmio não jogou nada. Mas às vezes o futebol ele tem essas peças, né? Mas o fato é, enquanto o que esse cidadão representa do ponto de vista administrativo continuar à frente do Santos Futebol Clube, os dois, tá? Mas ele que é o CEO do futebol, né? O cara é o chefe dele. Tudo bem, o cara é o chefe dele. Mas é daí para pior. A ladeira abaixo, do ponto de vista administrativo. Futebol, o que o time apresentou hoje em campo, eu tenho a esperança que dá para pontuar e sair dessa situação. Mas, do ponto de vista a longo prazo, de projeto, para voltar a ser grande, ganhar título, com essa gente aí, esquece. Vamos para os superchats, Hugão. Vamos para o superchat. Tem muita gente participando com a gente. Tivemos um pico aqui, mas agora mais de 1.800 aparelhos conectados. Deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem essa live para todo mundo participar com a gente. Ó, Roberto Ameriô, já pode rir ou vamos esperar 10 jogos? Só se for de desespero. Porque realmente... desculpa o soluço.
Renan Vieira. Sherman é o 11º pior jogador do Brasil. Os outros 10 são os titulares do Santos. Que isso, cara. Sherman entrou mal hoje também, hein, meu? Entrou errando tudo também o Sherman, hein, cara? Não tinha nem que ter nem lógica ele ter entrado. O outro jogo titular foi o Aderlan e ele botou no segundo tempo o Léo Godoy. Aí hoje ele começa com o Luizão e entra o Sherman no segundo tempo, mano. Mas eu não quero ficar culpando o técnico, o jogador. Eu acho que o problema do Santos é muito maior que os jogadores que estão lá, tá ligado? Uhum. Ó, Giovanni Rodrigo, ó quem chegou aqui, ó, Giovanni, grande Giovanni, lá de Chapecó, gremista. Chapecó é Grêmio, chefe, tamo junto. Abraço, meu lindo Giovanni, que bebe mais que Opala velho, meu, pelo amor de Deus. Luan Natan, time desgraçado. Hugo 69, está separado ainda? O pessoal é interessado na sua vida pessoal, Hugo. Como que estamos? Não, ele tá em casa. Não, eu tô em casa, mas nesse caso eu expulsei a minha esposa, minha ex-esposa, né? Não, mentira, Ela não né? tá Você mais não fez morando isso com ela, né? Você não fez isso com ela, na boa. Claro que eu fiz. Você falou aquele dia, outro dia, você falou assim, o homem que é homem de verdade, ele sai e deixa tudo pra mulher e constrói tudo de novo. Vocês foram contra? Eu mudei, pô. Ai, ó. Rafa Santos, não sei porque a surpresa do resultado. O único jogador, Rolaser, que faz criação e arma jogada, saiu. O nível da partida do Santos caiu. Concordam? É verdade. O Eu acho que, na Rolaser, verdade, teoricamente, é o único cara que sabe pensar o jogo ali, mas estava mal hoje, gente. A gente tem que eu ser- acho que, na verdade, sinceramente, assim, objetivamente, no caso do gol, foi o Escobar não tá em campo, pô. O Kevson perdeu um lance ali, não perdeu uma bola, perdeu um lance que o Escobar certamente mas o ganharia. Luan Pérez teve chance de tirar a bola. E eu sou o maior defensor do O- Escobar aqui, hein? O Mas o Vitor Luan tá Pérez indo teve lá pra chance de tirar a bola. coletiva? Você tá indo pra coletiva, Du? Hoje não. Só se eu pegar um avião agora e ir pra lá. Mas eu tenho informação da coletiva. Tu acha que eu não tô prestando atenção em nada? Boa. É, chupa de O Lopes. técnico Kleber Xavier foi questionado sobre a saída do Gonzalo Escobar. E ele falou que até o meio-dia o Escobar não ia pro jogo. Que ele tava se sentindo mal. Mas depois ele se sentiu melhor e quis ir pro jogo. Então aí ele falou que o Escobar jogou ficou até o claro que era limite e questão precisou ser física, né? substituído. E outra, Então, impressionante, né? O Escobar, meia bomba, fez essa partida que fez hoje. Impressionante. Não, e outra coisa. Quando E o cara quis jogar, né? Quando Zoado. chegou a informação do Escobar não, do Veron, que ele teve uma indisposição, a pergunta que eu fiz para a pessoa foi: indisposição, o que é? Gripe, resfriado ou é piriri? Aí o cara não me respondeu. Porque se é alguma coisa intestinal, vamos dizer assim, será que é alguma contaminação que o Gonzalo Escobar também sofreu? Porque se até o meio-dia ele também não estava legal, assim como o Veron também foi cortado, o que aconteceu? Foi algum vírus, alguma bactéria? O que aconteceu? É que Porque um joga e o outro não joga, né? É que o Verão come um pouco a mais que o Escobar, não sei se vocês já perceberam. E aí realmente o Piriri é um pouco maior num do que no outro, normal. O Quibinho Gaúcho, né? É. O Hugo 69 chama ele de Quibinho Igual Gaúcho. eu e o Hugo 69. Se nós dois passar mal, eu vou fazer muito mais piriri do que ele, irmão. É normal. Ó, o Elivelto aqui, ó. Sentimento é só de tristeza. Não tenho nem força pra xingar mais. Verdade. Eu tô assim. Todo mundo. Acabou. Eu já tô assim. É Carasto. Por que o auxiliar tirou o Rolaser? Sai todo mundo, menos o iceberg do Schmitz. O Schmitz também saiu, pô. Saiu. Mas não foi porque ele tava em campo, que o Santos perdeu o jogo. Olha, claramente ele todo o sistema defensivo errou grotescamente, pô. Com certeza. Luan Pérez chutou o vento, o Luizão afastou que nem um lorde. Não. Acabou dando uma assistência pro cara do Grêmio e o Kevson não fez a falta. Quando era pra fazer a falta, derrubar o cara lá, já o cara passou por ele. Ah, mano, na moral, posso falar só uma coisa aqui, rapidão? Agradecer a galera aí que ficou com a gente durante todo esse mais de um ano, né? De Peixão TV, a galera que se inscreveu no canal, que viu os jogos com a gente, que, mano, comenta aí, manda superchat. Valeu aí todo mundo, mano. A gente tentou fazer uma parada pra deixar a galera feliz, tentar descontrair, mas o Santos suga a energia de todo mundo. Então, chegou ao fim, tá? Valeu aí todo mundo, acabou Peixão TV. Pra mim deu, tô saindo fora. Valeu, gente, tchau. Ele é dodói da cabeça, vai te fuder, vai. Antônio Galã, tem que contratar o Robério Diogum. A zica é grande. Cara, realmente hoje foi mais azar do que qualquer outra coisa, né, meu? Impressionante. Hoje o Santos, cara, repito, assim, não dá pra
para criticar o treinador hoje. Assim, Não. tirou o cara que estava cansado, né? Foi isso, né? Os jogadores saíram por cansaço. Talvez aí tenha essa questão do elenco, né? Mas eu achei que o Santos, inclusive, dominou o jogo, sinceramente. Qual foi a grande defesa do Gabriel Brazão? Nenhuma, pô. Nenhuma. O Grêmio não chegou. O Santos chegou, falta finalizar melhor, etc e tal. O que dá para dar uma esperança de que... É que o Santos também, cara, o Santos não pega... Tipo, beleza, quando pega o time do Grêmio que tá mal, pega fora de casa, sabe? Vocês não pegou nenhuma baba em casa até agora. Tipo, pra ganhar e dar aquela... E aí, na sequência, agora Ceará, são jogos Ceará e 2 jogos fora, né? Vitória o e Santos Corinthians. pegou o CRB em casa, cara. Não, mas não é Campeonato Brasileiro, né? Ah, eu sei, mas não, Tá falando Mas no tudo geral, bem. né, meu? se os caras... Se desse um sacode de 3-0 no CRB, não vinha mais animado pra cá, não? Pra esse jogo? Não. Então, por isso que eu tô te falando. Eu não acho que hoje o Santos, pra mim, o Santos fez uma partida ok de um time que vai jogar fora de casa. Entendeu? Tipo, se você assistiu o jogo do Inter ontem, o Inter vai brigar pelo título. Todo mundo tá falando. Uma vergonha a partida do Internacional ontem. Pior que essa do Santos, pô. Entendeu? Então, assim, eu acho que o Santos precisa começar a ser mais decisivo, entendeu? Quem tá falando aí no chat que a partida não foi ok, então é o seguinte, contrata. É muito simples resolver a crise do Santos, chefe Benedetti. Simples. Construir um CT com 10 campos de última tecnologia, tá? Construir um estádio para 40 mil pessoas fora de Santos e contratar Gabriel Magalhães, Marquinhos e o Rudiger para jogar na zaga. É simples resolver o problema do Santos. Marquinhos não, irmão. Marquinhos não. Pode escolher outro zagueiro aí. O Van Dijk, talvez. Vocês acham que o Van Dijk resolveria o problema do Santos? Resolveria. Então, pô, contrata o cara, pô. Qual é a dificuldade? Me fala, qual é a dificuldade de contratar o Van Dijk, chefe Benedetti? Dinheiro. Então é simples, porque simples, parece que fala assim, uma coisa muito simples, assim, tipo, é só contratar a zaga da seleção brasileira, a zaga da seleção da Argentina. Não, o futebol brasileiro tem que garimpar jogadores. Eu nunca falei que o Luan Pérez era bom, não sou eu que falei que aquele time da final da Libertadores de 2021 era bom. Não foi eu que saltei o Luan Pérez a status de zagueiro. Não fui eu. Foi quem apoiou aquela época. Tá aí, vocês estão cumprindo, estão tomando isso aí, pô. Deixa eu voltar. Você quer botar a culpa no torcedor? Luan Pérez só não foi expulso porque a arbitragem é ruim. Thiago Silva mandou aqui. Eu concordo que poderia ter sido expulso sim, e a gente é santista, faz a transmissão para santista, e a gente não é assim, maluco. Eu não discordo não que o Luan Pérez poderia ter sido sim expulso logo no começo do jogo. Se o Gemerson tivesse feito isso no David Washington, a gente estava aqui agora falando, o Santos foi assaltado em Porto Alegre, o jogo era para ser pelo menos 1-1, porque o pênalti era um absurdo. Cara, o Luan Pérez cometeu sim um pênalti no jogador do Grêmio. Não, foi a expulsão anterior. Ali eu acho tem a questão do questionável. Porque eu sempre falo, cara, uma vez que o cara foi pra buscar a bola e vai com a perna esticada, é impossível não ser a sola que vai na bola. Às vezes o Dodi foi mais rápido, pegou o tornozelo. Porra, pra mim, assim, tem lances fortes, lances intencionais e lances que são complicados, mas não intencionais. Como diz alguns ação árbitros, temerária. é aquele cartãozinho laranja, quase no vermelho, mas tu dá um amarelo, até porque, porra, 10 minutos do primeiro tempo, não é de sacanagem a parada, entendeu? Então, assim, dá pra discutir. Agora, o pênalti, se o Gemerson faz isso no David Washington, eu estaria aqui agora maluco falando que o Santos foi assaltado em Porto Alegre. Ok. Owen mandou aqui, ó, Santos nessa situação e faz uma aposta em um técnico. Questionando aí a contratação do nosso Kleber Xavier. Owen mandou aqui. Mas ele só fez o que todo mundo queria que ele fizesse hoje. Trocou o time inteiro. O time, pelo amor de Deus, mano. Vamos lá, ó. Owen mandou aqui também. Aguardem o próximo capítulo da Arca de Ben 32. O que significa isso? Eu não entendi isso daí, eu não entendi. Benjamin Roleiser, camisa 32. Não conheço. Porque é o seguinte, capítulo da Arca, nem Noé carregou tanto animal quanto a Arca de Noé. Entendi. Então o Benjamin nem carregou tanto animal na Arca dele. Ok, Benjamin Roller Laser, então.
Marcos Santos Freire mandou 55 conto e falou assim, ó. Vocês não sabem que CEO foi uma imposição da federação por causa dos adiantamentos de cotas? E que o Pedro Martins é da família do Edinho, que vai ser presidente do PT, o Partido das Trevas. Política. Aí, Hugo, a informação que você tinha aí. Não, mas esse ponto, novamente, isso pode ser dito, isso pode ser apurado, isso pode ser veiculado, não tem problema nenhum. Claro. Só que a partir do momento que isso está em pauta, o presidente do Santos precisa ser questionado sobre isso. Teve um camarada que ficou aqui no chat falando assim, mas quando vai na coletiva não faz esse tipo de pergunta. Coletiva de quem? Eu só vou em coletiva de técnico, porque o presidente não dá coletiva sei lá quanto tempo. Vai perguntar pro técnico, irmão. O CEO não dá coletiva há não sei quanto tempo, a última que ele deu eu não estava, porque eu estava trabalhando, então não deu para ir naquela coletiva. Então eu só consigo fazer perguntas para técnico. Ou se você quiser, a pessoa que falou que a gente faz perguntas bobas, se você quiser, eu tento ir na próxima coletiva, se o jogo contra o Ceará for na Vila Belmiro, eu vou na sala de imprensa e falo, Kleber Xavier, você pode me explicar que porque o Pedro Martins, ele foi contratado a mando do presidente da Federação Paulista, porque ele é parente do presidente do... Você quer que eu faça? Não tem porquê. Isso tem que ser perguntado ao presidente Marcelo Teixeira. Então, é isso. Mas todo esse rolo aí dá pra comprovar que competente ele não é. Ponto. Não tem. Eu imagino que ele não seja mesmo, porque não deu certo no Botafogo também, né? E no Vasco, né? Vasco também, né? Botafogo? Acho que era Botafogo Cruzeiro, né? Ele era CEO do Vasco o ano passado. O Vasco, nas 6 primeiras rodadas, tinha perdido de 4-1 e 6-0, se não me engano, ou 4-0 e 6-1. Ele saiu e o Vasco brigou por Libertadores. Tá, tem um camarada aí que tá no chat. Essa pergunta é boa, mas você não tem coragem. Quem tem coragem é você, então, de perguntar, que tá aqui no chat da Peixão TV, me falando que eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem, realmente. Mas não pode fazer pro técnico, não tem nada a ver, gente, fazer Ô chefe, mas... O técnico vai falar assim, isso eu não respondo, quem responde é o presidente, acabou. É isso que ele vai falar. O que vocês querem que ele fale, gente? Pelo amor de Deus. Ó, Primedeiros aí. Já temos o Eurico Miranda para chamar de nosso. Ixi, faz tempo, hein? Faz tempo que a gente tem um monte de Eurico Miranda ali. Matheus Dallacorte. Nada mais me impressiona nesse clube. Ficaram 10 anos pagando pelo Damião. É todo ano a mesma bagunça e os mesmos erros. Esse tipo de diretoria é uma doença e parece que só o Santos é infectado. É impressionante. Não é só o Santos, não, viu? Tem um monte de... Mas, como a gente é santista e o Santos realmente está numa onda de, no mínimo, para dizer o mínimo, azar, tá foda mesmo. Tá bem foda. Fala, o que você ia falar, eu te interrompi, desculpa. Não, só dizer que o fato do Pedro Martins ele ter saído do Vasco e o Vasco ter conseguido ir para a Libertadores já diz que o problema maior hoje é ele, pô. O presidente do clube tem um processo aí para tirar, se for o caso, né? O processo de impeachment, etc e tal. O CEO é só demitir. Amanhã a grande notícia do dia é que o Marcelo Teixeira demitiu o cidadão aí, pô. Acabou. Pedro Martins é o nome dele. Rafa, pessoal, fiquem tranquilos. O Neymar já avisou que o Santos só está abaixo do Palmeiras e do Flamengo no Brasil. É isso, eu concordo com o Ney. Dane-se. Rony Cruz mandou também. Hoje eu estava pensando que seria melhor colocar o Escobar como volante. Mas se ele não jogar na lateral, também não tem ninguém. Complicado, verdade. Gente, o meio-campo do Santos eu achei que foi bem hoje, tá? Não achei que foi mal, não. Hugo, o nosso querido C pergunta: se fosse para pegar 2 jogadores dos rivais e trocar por 2 do Santos, quem você trocaria? Do Tricas, do Corinthians e do Palmeiras? Ou não trocaria ninguém? Pegaria o zagueiro do Palmeiras, né? Gustavo Gomes lá, o Murilo, o Naves, que é um zagueiro que o Santos tentou contratar. O Benedetti. No início da temporada. Não, sobrenome. E do São Paulo, quem que você pegaria? Zagueiro também, pô, Arboleda. Só aí, outro. Do Corinthians, talvez o volante ali, né? O Martínez, um cara de pegada. O Carrilho, né? O Carrilho. Cara, eu pegaria o Yuri Alberto, acho ele bem gatinho. Pra jogar no Santos, ninguém. E o Wilson Ricardo fala aqui: entrega tudo na mão do Ney Fera, que é o Ney Pai. Se é pra ter um dono, que seja o Neymar Pai, irmão. O Marcelo Teixeira já acha que é dono faz muito tempo. Então, fudeu.